Fala pessoal, Dr. Patrick Sampaio, médico neurologista, e estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal, que é o Fala Neuro, e hoje vamos falar sobre o Alzheimer. Claro, por que falar sobre Alzheimer? Estamos no mês de fevereiro e eu trago essa importância para vocês. Por que falar sobre Alzheimer? O Alzheimer é um tipo de demência. Em vídeos anteriores, você pode acompanhar lá no meu canal, que a gente fala sobre memória, tem vídeo sobre Covid, e a gente vai entender essas queixas ali que são inerentes ao Alzheimer, né? Então, nada mais importante do que eu falar sobre o Alzheimer aqui com vocês. Então, fica comigo aqui nesse vídeo, tá? Que eu vou te explicar um pouquinho como é que funciona, como é que se dá esses sintomas e algumas dicas para os familiares, quem já cuida, paciente que já tem diagnóstico, para vocês conhecerem um pouco sobre essa doença. Então, pessoal, depois dessa introdução que eu te falei, fica comigo nesse vídeo aqui. Vou te explicar tudo nessa questão sobre o Alzheimer neste canal aqui que é o Fala Neuro. Então, pessoal, o que é Alzheimer? Nós sabemos que o Alzheimer é um tipo de demência. Demência é o quê? Eu vou trazer algo bem básico para vocês aqui. Demência é quando o nosso cérebro está doente ao ponto que ele perdeu a capacidade de funções cognitivas. E que funções são essas do cérebro? Primeiro, a gente vai trazer no Alzheimer ali a memória, que é a primeira função cerebral que nós vamos começar a perceber e suspeitar desses sintomas. Só que além da memória, nós pensamos que Alzheimer só se trata de memória. E é isso que eu quero chamar a tua atenção aqui. Se você tem algum parente, algum familiar, conhece alguém que tem um diagnóstico Alzheimer. O Alzheimer, a demência de Alzheimer, ela tem cursos clínicos, fases clínicas. Claro, no início, existe sim uma incapacidade, uma dificuldade em realizar um planejamento, executar tarefas um pouco que geram tarefas rotineiras, lembrar de compromissos, lembrar de afazeres que você planejou ali. Só que esses sintomas são constantes, minha gente, são constantes. Ao passo que, na medida que a doença vai evoluindo, isso eu não estou nem falando de tratamento, você passa a ter acometimento de outras esferas ali das funções cerebrais, que seriam o quê? Comportamento. Muitos pacientes irão ter alterações comportamentais. Muitos pacientes também, como a doença ela tem um caráter degenerativo, onde você tem morte de neurônios de forma precoce, então você imagina que em algumas áreas do cérebro você tem a maior propensão para evoluir com quadros até depressivos. Então, a depressão também é um sintoma, é uma condição que acompanha uma das fases da doença do Alzheimer, né? Então, além disso, na medida que a doença vai evoluir, evidentemente, não lembrando, mesmo com tratamento, isso é uma dúvida muito frequente chegando no consultório, doutor, se a gente tratar, tem como reverter, parar os sintomas? Não, a gente vai trazer isso agora na parte que é tratamento, mas eu quero dizer o seguinte, a doença vai ter sua evolução, você vai começar a perder habilidades e funções cerebrais, lembrando, como fala, linguagem, tá certo? E além disso, a doença vai progredir, você vai começar a perder a capacidade de reconhecer coisas básicas, reconhecer utensílios ali domésticos, reconhecer pessoas já previamente conhecidas, ou mesmo reconhecer formas e objetos, reconhecer um item feito por um garfo, reconhecer uma peça de roupa, e também você vai evoluir de saber como fazer, ou seja, como se vestir, você saber como vai se alimentar. Veja só, é uma progressão. Você vai evoluindo com essas progressões. Ao ponto também que você vai perder a capacidade de saber como vai se alimentar, quando a gente já pegando já uma fase mais avançada da doença. Ao ponto que, quando a gente pega pacientes em estados avançados da doença, a gente vai ter aquele paciente que já é totalmente dependente, ele já provavelmente vai estar acamado, porque ele não sabe como fazer uma coisa básica, que é andar, falar, né? A alimentação, no caso a deglutição. Então, esses realmente são estágios bem avançados da demência do Alzheimer, né? Então,
vejam só, quando a gente tem um quadro de suspeita do Alzheimer, a gente vai tentar traçar esse diagnóstico de maneira muito mais célere, tentar fechar. Só que muitas vezes a gente pode ter algumas dificuldades. Por que eu estou falando? Porque não só existe o Alzheimer como a demência e que causa sim esses prejuízos cognitivos. Por isso que, primeiro ponto, Alzheimer é uma doença e os neurologistas devem sim estar presentes nesse ponto para fazer essa investigação, certo? O Alzheimer cursa com suas fases clínicas. Então, uma vez fechado o diagnóstico, quando a gente for propor um tratamento, o tratamento é para a gente tentar o quê? Fazer com que esse paciente não tenha uma progressão tão rápida. Porque, vejam só, hoje a gente não tem nenhum tratamento que vai parar a doença, parar. Por quê? Eu falei anteriormente para vocês que a doença é o quê? Degenerativa. Aqueles neurônios entram num processo de morte celular que, vos digo, não tem como eu controlar, não existe remédio que vá parar aquele processo. Então, mas sabemos que com as medicações que temos aprovadas para a doença, em uso delas, mais medidas de reabilitação cognitiva, que é estímulo cognitivo. Se o paciente ainda é capaz de executar aquilo, a gente, com a combinação desses dois fatores, claro, compensando outros fatores de risco que eu vou te falar um pouquinho mais aqui na frente, a gente pode sim ter uma situação em que a gente vai ver essa evolução entre uma fase leve para moderada e de maneira um pouco mais lenta, mais lenta. Isso depende de paciente para paciente. Não existe uma receita de bolo que mesmo você fazendo isso, você não vai evoluir de maneira rápida. O que eu quero dizer é que assim, o Alzheimer ele tem uma evolução que pode ser lenta, que pode ser rápida. Depende da biologia do indivíduo, que é uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui. Cada cidadão pode ter uma evolução diferente aí na questão do Alzheimer. Lembrando, o Alzheimer é uma doença que a gente tem fatores de risco, né? Eu já falei aqui para vocês que hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol elevado, além de ser fatores de risco para as doenças cardiovasculares, eles também são fatores de risco mesmo para a progressão do Alzheimer. Outro fator de risco muito bem estabelecido para o Alzheimer, por que pareça, é a questão de socialização. Por que foi visto isso? Na pandemia, com a questão do isolamento, você perder essa capacidade de se socializar, de se comunicar com as pessoas, de ter aquela rotina de conversar com amigos próximos, enfim. Essa função, ou seja, de socialização, ela sim tem um caráter estimulante para o cérebro, ela é importante. Outro fator de risco muito importante aí para o Alzheimer também é a questão no processo de envelhecimento do nosso corpo, que é a hipoacusia, ou seja, a gente tem a redução na escuta, mesmo por envelhecimento do aparelho auditivo. Como chega menos estímulo, ou seja, menos estímulo da linguagem em áreas cerebrais, a gente pode ter um aceleramento ali desse processo de degeneração e você entrar no estado da doença mesmo, da demência. Então, são fatores de risco muito bem estabelecidos, né? E agora eu posso já dizer a vocês também que seria um fator de risco a questão da Covid, né? Que a gente veio passando recentemente aqui nessa questão da pandemia. Então, Alzheimer é uma doença que ao longo do tempo, ou seja, com a idade, a gente aumenta o risco para ela evoluir. Ou seja, quanto mais o paciente tem idade, ou seja, acima de 65 anos, ele tem a maior progressão de vir apresentando sintomas lá na frente. Existe o Alzheimer em pacientes mais jovens? Sim, existe. Mas aí nessas circunstâncias, o caráter investigativo, a triagem para outras condições, ela realmente é muito mais imperativa, ou seja, a gente vai ter que abrir um leque de outras condições que possam estar simulando aquilo. É aí onde vocês vão ouvir um tema que a gente chama de muitos pacientes mais jovens, quando vêm apresentar a queixa de memória, essa dificuldade de planejamento, nós chamamos isso o quê? Comprometimento cognitivo, que ele pode ser subjetivo ou objetivo, né? Subjetivo, onde eu tenho o comprometimento, mas em testes clínicos, seja com neurologista ou com neuropsicólogo, a gente não detecta prejuízo nas funções cerebrais. Ou mesmo comprometimento objetivo, que quando a gente tem a queixa, vai para o teste clínico, e isso é no consultório,
e a gente detecta que existe esse prejuízo. Mesmo assim, isso não é o quê? Definidor do Alzheimer. Porque lembra que eu falei, existem outras condições médicas que poderiam sim dar Alzheimer. Lembra do Covid, lembra aqui que a gente pode ter a demência vascular, a gente pode ter a demência frontotemporal, que são outros tipos de demência, a gente tem a demência associada à doença de Parkinson, a gente tem os parkinsonismos atípicos, a gente tem deficiência de vitamina, tem o hipotireoidismo, ou seja, doenças clínicas que podem fazer impacto na memória, tá certo? Então veja só que é um leque maior de situações que abre e também doenças o quê? Psiquiátricas. A gente não pode esquecer de doenças psiquiátricas, ou seja, um paciente que tem a sua comorbidade psiquiátrica, ou seja, depressão, desde a sua idade mais jovens e quando chega na fase adulta ainda em descompensação de doença psiquiátrica, é comum ele ter essa manifestação de queixa cognitiva perante a memória, dificuldade de concentração. Vejam só, entendendo tudo isso, vejam como é desafiador para o médico neurologista traçar esse perfil de diagnóstico e lembrando que o diagnóstico é clínico. Nós sim podemos nos suportar o quê? Ter o suporte numa suspeita de Alzheimer, suportar em exames complementares. Sim, isso é um poder de decisão de cada colega médico, evidentemente, existem guias de condução nessa situação, que você pode lançar a mão sim de exames de imagem, exames laboratoriais e também exames do líquor aí, para você dosar os biomarcadores, que são proteínas que a gente tem ali na doença do Alzheimer que vão estar alteradas, ou seja, o cérebro não está envelhecendo, ele está com massa morta de neurônios, ele começa a elevar proteínas específicas no líquor ali, e a gente pode traçar esse perfil que é característico sim do Alzheimer, tá certo? E também de outras demências ali, dependendo da suspeita clínica, né? Então vejam que a complexidade do tema. Lembrando, ainda para Alzheimer o diagnóstico é clínico, mas lembrando, se você conhece alguém que tem Alzheimer, conhece um familiar, conhecido, um amigo de família, alguém, eu queria que você encaminhasse o vídeo sim, para as pessoas para entender como essa doença, que é a demência, que seria a primeira demência mais comum na nossa população, vai acontecer. Ela vai acontecer, porque é a demência mais comum. E esse vídeo aqui tem um caráter educativo, sim, para que você entenda que existem fases clínicas, entender que é um desafio para o diagnóstico, entender que é o papel do cuidador também ali, que está no dia a dia do paciente. Se o cuidador, uma pessoa sozinha para cuidar do paciente com Alzheimer, é algo sim que a gente não recomenda porque é muito desafiador, é muito cansativo e a gente tem situações inerentes ao cuidador. A gente precisa de uma rede de apoio muitas vezes ali dos próprios familiares, de outros profissionais atendendo esse paciente, para o quê? Trazer o que a gente chama o estímulo da reabilitação cognitiva. Você tem que ter a garantia de que vai estar ofertando a medicação de maneira mais clara. Então vejam, depende de várias variáveis e esse vídeo aqui vai trazer esse panorama para você entender. Claro, se você não sabia disso, realmente é importante que você procure profissionais que têm habilidade, que já lidam com esse tipo de paciente, para poder sim trazer esse plano, ver as necessidades que esse paciente tem para poder ajudar, né? E assim, quanto mais a gente ajudar, quanto mais a gente trazer conforto nessa fase dessa doença, eu acredito que sim, essa é a situação mais digna, porque é uma doença que tem um estigma muito forte. Ela, nas suas fases finais, é muito desgastante para as pessoas que convivem e não é fácil, realmente não é fácil, mas eu deixo aqui o meu conhecimento no que eu sei aqui para vocês entenderem um pouco e para trazer também um pouco de conforto aí para você que tem dúvidas sobre essa doença. Então, deixo aqui no canal esse vídeo e se você não segue ainda meu canal, não conhece, ative o sininho, notificações, para conhecer mais sobre coisas da neurologia, sobre doenças, curiosidades. E segue aqui no canal, deixa uma curtida aqui, tá certo? Se esse vídeo te agradou. E se acha que vai ajudar alguém, manda lá para alguém, compartilha. E esse aqui é o Fala Neuro.